Receber é uma arte de fazer o outro sentir e recordar. A hospitalidade é uma das características cruciais do luxo. Hoje, você não precisa estar em Paris para viver o melhor da França. Às vezes, o luxo mais impressionante está onde menos se espera. Hoje, no Pílulas de Luxo, vamos descobrir a história por trás do atendimento e da recepção do hotel brasileiro que conquistou o mundo. E o mais surpreendente, ele fica aqui em Gramado. Eu tenho a honra de conversar com a idealizadora e proprietária do Colline de France, um hotel que já foi eleito 2 vezes o melhor hotel do mundo. E tudo isso sem que ela tivesse qualquer experiência prévia em hotelaria. Eu tenho o prazer de falar com Ana Clara. Tudo bom, Ana? Tudo bem, prazer imenso estar aqui conversando contigo nesse teu quadro que é uma inspiração. Não, esse quadro é a tua cara, né? Inclusive, eu gravei vários episódios do Pílulas de Luxo aqui nesse teu hotel maravilhoso. E hoje o tema é hospitalidade e como nasceu o melhor hotel do mundo aqui em Gramado. Nós, brasileiros, temos o privilégio de conhecer lugares de outros países, enfim, que são maravilhosos. Mas quando um hotel aqui do Sul ainda é eleito por 2 vezes, a gente precisa entender qual é a magia por trás disso. Bacana, não? Isso é uma honra muito grande poder falar desse desafio tão grande que foi a construção do Colline e também a realização que ele se tornou para nós, né? Uhum. Esse é um projeto super ousado, Ana. Como que nasceu? Da onde veio a ideia? A tua família é do ramo de sapatos, né? Isso. E o Jonas era corretor de imóveis. Nós sempre sonhávamos em ter um negócio para que a gente pudesse trabalhar juntos. Eu era diretora comercial e ele era corretor de imóveis, como eu disse agora. Então, a gente sonhava em ter um negócio que a gente pudesse estar o tempo todo juntos e não tivesse esse distanciamento. Porque eu, como diretora comercial, eu acabava viajando muito. Acontece que durante esse processo que eu era diretora comercial, eu ia muito a feiras, a visitas de clientes no Brasil afora e também fora do país. E o Jonas, também como um gramadense nato, ele já nasceu com o turismo na veia. Então foi daí que surgiu a ideia de a gente fazer um hotel, porque ele já tinha esse turismo na veia, apesar de não ser hoteleiro. E aconteceu que a gente uniu as nossas experiências de hóspedes ao redor do mundo para poder construir então a nossa experiência Colline de France. Foi daí então que surgiu tudo. Não, e foi uma ideia incrível, foi um projeto super ousado e tu transformou um sonho em uma referência global, né, de hotelaria, de hospitalidade também. E uma coisa que nós comentamos, além da sofisticação do hotel, que o Colline, eu também tenho experiência em hotéis, né, no mundo, e o Colline, ele tem algo único, na minha opinião, além de todas as qualidades, é a hospitalidade quente dos funcionários. São todos muito queridos. Isso assim eu digo, o Colline ele tem alma, sabe? Exato. É uma coisa que as pessoas que estão trabalhando aqui dentro, elas se entregam, porque a gente quando começa a trabalhar no mercado do luxo, principalmente, nessa questão principalmente da exclusividade, a gente começa a conhecer mais os clientes mais profundamente, então há uma troca no momento do atendimento. Então é uma coisa muito genuína, não é um treinamento específico, realmente é uma política de negócio do hotel, em que as pessoas que quando começam a trabalhar aqui, quando elas entram no ambiente, elas já se enquadram porque elas percebem o quão rico é ter uma troca dessas com os hóspedes, em que a gente acaba conhecendo mais profundamente eles e eles a gente. Então isso torna realmente a experiência como um todo muito mais exclusiva. Ana, uma curiosidade bem particular. Quantas vezes por mês, por semana, tu te hospeda no Colline? Se eu disser que nenhuma... Não acredito. Eu venho fiscalizar, às vezes, assim, de vez em quando a gente vem de susto, assim, né? Sim. Tô indo aí, mas a gente acaba não ficando... A única vez que eu fiquei aqui no Colline foi antes dele abrir. Foi a única noite que eu passei aqui no hotel. Mas isso não faz com que nosso apreço, o nosso cuidado com ele seja diminuído. O que acontece? Quando a gente está num quarto do hotel,
acaba que a gente indisponibiliza ele para um hóspede. Sim. E o hotel é pequeno, nós temos 34 suítes só. Então é muito fácil que ele esteja lotado. Sim. Né? Então a gente realmente prioriza, obviamente, os nossos hóspedes. Uhum. Ana, e em que momento tu percebeu que o Colline ultrapassou a expectativa e se tornou o melhor hotel do mundo? Olha, foi um susto super grande, assim. Nós estávamos em São Paulo quando nós tínhamos, na época que nós tínhamos a boutique, né? Uhum. Nós estávamos em São Paulo realizando as compras, né? Visitando os showrooms das marcas. Quando um dia de manhã a gente acordou com uma pessoa que ligou pro Jonas, o meu marido, falando: você sabia que vocês foram eleitos o melhor do mundo pelo TripAdvisor? A gente ficou em choque. Aquela coisa assim, a gente pensava como, né? Um hotel pequeno, recém-inaugurado, chegou nesse patamar, né? E a gente começou a fazer análises profundas e autocríticas, porque a gente realmente começou, inclusive, a duvidar que a gente tinha chegado nesse patamar, né? Então, a gente investiu em poder analisar detalhe por detalhe do que realmente fez a diferença para que ele chegasse nesse ponto, porque se a gente compara com grandes hotéis do exterior, chega a ser uma ousadia, né? Um hotel aqui de Gramado, pequeno, novo, ser comparado a um Plaza Athénée, a um George V, essas coisas é difícil de compreender, né? Mas quando a gente foi profundamente, a gente também buscou hospedagens nesses lugares para a gente poder entender o que realmente nos diferenciou, sendo que eles eram inicialmente a nossa grande referência, né? O que aconteceu que o Colline se tornou, então, o número 1. E nós descobrimos que é justamente o que nós estávamos conversando agora, que é a alma do Colline. Que a gente faz com que as pessoas realmente se sintam parte, e não somente se sintam, que elas sejam parte do empreendimento, né, como um todo, porque a gente cansa de receber hóspedes que acabam dizendo no final da hospedagem: nossa, a gente considera agora o Colline a nossa segunda casa. E isso é uma honra muito grande, porque daí a gente percebe que a gente atingiu o nosso objetivo. E é essa a diferença dos grandes hotéis. Eu acredito que seja, porque nós não encontramos outra coisa que justificasse, né? Porque são inspirações para o mundo inteiro esses grandes hotéis. Então, nós encontramos nessa referência do atendimento a explicação para que tudo tenha acontecido assim tão repentinamente e nessas proporções tão grandes, né? Tu falaste agora que vocês estavam em São Paulo, né? Tu teve também a boutique mais luxuosa aqui de Gramado. Tivemos, foi uma honra muito grande a gente trabalhar. Nós trabalhávamos com as marcas mais imponentes do país e algumas marcas internacionais também, como o Versace, Balmain, nós tínhamos na loja, nós tínhamos Zegna, Boss. E a ideia de fazer, depois da moda, teve também móveis, né? Acho que vocês vendiam esses mobiliários mais clássicos. Exatamente. Né? O que aconteceu? Os hóspedes tinham essa demanda, né? Eles nos pediam muito onde comprar os móveis, onde comprar roupas que eram condizentes à altura do Colline, de vida dos hóspedes que estavam se hospedando aqui. Então foi aí que nós enxergamos uma oportunidade de negócio, né? E foi maravilhoso o tempo que nós tivemos as duas boutiques. Elas ficavam juntas no mesmo prédio, no centro de Gramado. E era lindo porque ela era realmente uma continuação do Colline de France. Quando eu chegava lá, sentia o mesmo aroma, tinha a mesma qualidade de atendimento, as músicas francesas, toda a história, que a boutique era Ruban Rouge, era de roupas, e a Maison Colline era dos móveis. Ai, que bacana. E acabou que nós decidimos, depois de 2 anos de abertura, e foi realmente sensacional o tempo que nós exercemos a função, mas aconteceu que chegou um momento que foi impossível eu conciliar tudo. A empresa, o Colline, a expansão do Colline, as 2 lojas e a maternidade, né? Sim. Então... Tu é mãe de 2 crianças lindas, né? Muito obrigada. São 2 meninos bem sapecas, que me exigem bastante. Acredito. Eu acompanho vocês nas redes sociais e eu tenho 2 sobrinhos também. Então, e eu também tenho 2 sobrinhas, então é muito interessante porque o menino, ele demanda muito, assim, de energia, sabe? Exatamente, e principalmente da mãe, né? Ana, então, essa tua experiência como empreendedora do mercado de luxo, tem muitas mulheres que te têm como inspiração, seja pela tua beleza, pela tua elegância, e também por te admirar, justamente por estar à frente. Claro que tem teu marido, que é o teu parceiro de negócios, de vida e de negócios, mas também de tu ter essa coragem de empreender
E qual a dica tu dá para essas mulheres que querem entrar no mercado de alto padrão? Olha, é um conjunto de fatores, assim, que acabam fazendo o resumo da ópera, né? Mas, assim, a primeira coisa é a gente analisar muito bem o mercado e ver o que está faltando naquele mercado. É uma resposta um pouco óbvia, mas é o que realmente faz sentido. Só que a gente olha muitas vezes e pensa no produto em si, somente, e não no que está por trás. Por exemplo, uma super venda de qualidade, um pós-venda maravilhoso, algo que construa uma história, algo que realmente faça com que construam memórias afetivas relacionadas àquele produto ou serviço. Então, está muito mais ligado a essa parte do que ao produto em si. Logicamente, o produto é muito importante, né? A gente tem que entender se o mercado que a gente está entrando tem clientes disponíveis, se as pessoas estão dispostas a pagar o que realmente a mercadoria ou o serviço valem. Depois disso tudo, que eu acho que é realmente a base para qualquer abertura de negócio, é a gente olhar o que está faltando. Acho que aí a gente encontra mais facilmente o nosso oceano azul. E foi o que aconteceu na hotelaria. A gente teve a experiência de se hospedar em diversos hotéis e a gente via exatamente aquilo que estava faltando, que nós gostaríamos de ter. Então, foi muito mais de não replicar no Colline, mas trazer para o Colline a solução daqueles problemas que nós tínhamos encontrado em outras oportunidades, né? Em outras hospedagens. Sim. Então, foi aí que foi o grande salto, a grande diferença. Sim. E a gente olhou mais para as faltas do mercado do que realmente para aquilo que já existe. E nós encontramos também grandes referências, como eu falei anteriormente, os hotéis internacionais, e muito mais essa questão eles foram muita inspiração na questão de decorações, né? De postura, de organização empresarial, né? Então, a dica mais valiosa, eu acredito que seja essa, de olhar além, com os olhos daquilo que não é possível a gente enxergar com os nossos olhos. O intangível. Exatamente. Tem que ler com a alma o que realmente é o que nos faz diferentes, né? E a curadoria de tudo aqui do Colline? Com certeza, tu teve ajuda de profissionais da área, mas tudo é pensado, é a qualidade dos lençóis, a qualidade eu falo do menu de travesseiros, é o pillow top, é tudo. Tu participa de todos esses processos? No início, logo na abertura, eu participava muito mais. Eu participava em tudo, né? Agora, com o crescimento, a gente está com uma equipe tão redonda, tão organizada, que não tem mais a necessidade de eu estar ao lado o tempo inteiro. Mas sim, eu faço questão, na medida do possível, sempre estar participando de todas essas decisões, porque todas elas têm um porquê. E às vezes as pessoas que estão trabalhando lá, elas não sabem exatamente o porquê aquilo está desta forma. Então, se a gente se afasta totalmente, a gente corre o risco de perder essa alma. Eu falei que era realmente o tão precioso que tem no Colline, né? Que é a cereja do bolo. Exatamente. E Ana, o que podemos esperar dos próximos passos da marca Colline? Já sabemos que teremos o Colline Residence na Serra do Rio de Janeiro. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais desse projeto e de outros que virão. Claro, o Colline Residence, ele vai ser, na verdade, um residencial, como já diz, mas não esses fracionados, como nós conhecemos. Vão ser residenciais próprios mesmo, das pessoas que adquirirem, que fica na cidade de Miguel Pereira, na Serra do estado do Rio de Janeiro, né? Uma cidade muito próspera, que está num desenvolvimento super acelerado e que já tem uma estrutura muito boa para receber os turistas, e ela é considerada a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Então isso fez com que a gente realmente olhasse com outros olhos para essa cidade. E esse residencial, ele vai trazer toda essa inspiração francesa, né? Vai trazer toda essa atmosfera que nós temos do Colline. Só que o que realmente tem de diferente nesse residencial não é só a inspiração arquitetônica, mas é que em frente ao residencial vai ter o Hotel Colline de France Miguel Pereira, nossa primeira filial, né? Depois do Colline de France Gramado. Vai ser a nossa primeira ampliação. Então, as pessoas que forem proprietárias desses imóveis, né, eles vão poder usufruir de grande parte do serviço hoteleiro, mas vai ser exclusivo para as pessoas que adquirirem os apartamentos lá. Então, vai fazer que tenha esse diferencial, né? A pessoa não vai só estar adquirindo um imóvel,
bacana, com uma estrutura completa e com um design diferenciado, ela também vai estar adquirindo aquilo que nós temos de mais precioso, que é o serviço. O Colline de France é a prova de que o luxo não precisa de endereço internacional, mas sim de propósito, visão e um olhar sensível aos detalhes, não é mesmo, Ana? É verdade, os detalhes realmente é o que constroem toda essa magia. E a hospitalidade, quando é feita com alma, ela pode sim ganhar o mundo, porque luxo é excelência, é experiência, mas acima de tudo é sentir-se único. E foi exatamente isso que a Ana criou. Ana, eu te agradeço por nos dar essa entrevista aqui para o quadro Pílulas de Luxo, que é a tua cara, né? Uma elegância em pessoa. É um prazer estar aqui. Já tive a oportunidade de vir outras vezes, de gravar, e é muito gratificante e é muito gostoso estar aqui. Assim, os funcionários realmente eles nos atendem com alma. Vocês são muito queridos, muito receptivos, e não é à toa que o Colline de France é o melhor hotel do mundo. Muito obrigada por tudo. Vocês realmente são as pessoas que fazem a diferença no nosso dia a dia. Querida Aninha, obrigada.